10, versículo 13, a palavra de Deus diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Pai querido, Tu conheces a necessidade de cada irmão, cada um que chegou ao templo nesta noite. E que todos possam sair daqui edificados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, olhando para esse versículo que Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo que não vem luta ou tentação, ele usa aqui a palavra tentação, mas também vem lutas, além das vossas forças. Deus não vai permitir isso. E diz que junto com as lutas, com as provações e as tentações, Deus proverá livramento. E eu quero dizer nesta noite, eu quero falar nesta noite, superando os desertos da vida. Superando os desertos da vida. Porque, irmãos, Deus tem nos alertado para não temer diante dos problemas da vida. É o que nós vemos aqui. A vida é cheia de lutas, de provações, privações, é cheia de tentações, é cheio de vendavais, e na vida, aqui, irmãos, nós temos os desertos. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu nunca passei por um deserto. Quem sabe o teu deserto não foi tão feroz como o de outro, como do teu amigo que está ao teu lado, teu companheiro. E se você não passou ainda, cuidado, porque você pode passar. Porque nesse mundo, Jesus, tereis aflição. Então todos passam por deserto. Porém, nós temos aqui uma garantia nesse versículo, que não vai vir tentação, que não vai vir provações, que não vai vir lutas, não vai vir desertos que você não consiga suportar, que você não consiga ultrapassar. Porque junto com os desertos, junto com as lutas, com as tentações que nos cercam e muitas vezes nos advêm, o Senhor antes, Ele já provê o livramento. E, irmãos, a bem da verdade, que Deus é especialista em transformar deserto num lindo pomar. Ele é especialista em transformar essa tentação que você está passando, ou essa provação, ou essa tribulação, num momento de paz, de serenidade, de tranquilidade e de vitória. A terra seca, irmãos, ela pode, a bem da verdade, ser palco de abundantes colheitas. Se nós entender que no meio das lutas, Deus é aquele que nos socorre. É Ele que diz, lá em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Não temas. Irmãos, o passar pelo deserto não é o problema. O problema é passar pelo deserto sem confiar na intervenção de Deus. O problema é passar pelo deserto sozinho. E você não pode passar pelo deserto sozinho. Porque aqui a garantia de Deus, que não vai vir luta que você não possa vencer, porque Ele vai dar força para isso, mas se Ele está junto, se você convidou Cristo para esta jornada. O deserto chega para todos, irmãos. A diferença de uma pessoa para outra está na atitude que cada um
tem quando ele enfrenta os seus desertos. Alguns, quando passa pelos desertos da vida, abandonam a fé. Abandonam aqueles amigos leais, que sempre têm uma palavra de Deus. Outros têm a atitude de se enclausurar e não querem conversar com ninguém diante das lutas e dos problemas. Irmãos, vai depender da atitude que você toma no meio das lutas que você passa muitas vezes. Deserto, nós sabemos que quando eu falo em deserto na ótica geográfica de uma região, é uma região desprovida principalmente de água, né? Para aquela suficiência para a manutenção da vida. E normalmente, desertos são cenários pobres, esquecidos, e muitas vezes difíceis para o ser humano viver. Quando tudo isso a gente fala deserto. Agora, o pior deserto, irmãos, é o deserto espiritual. Deserto espiritual é aquele deserto que traduz os momentos onde as pessoas esquecem de Deus ou não conseguem ter uma comunhão e uma intimidade com Deus. Há os desertos também de relacionamento, onde as pessoas não conseguem se relacionar com as pessoas. E muitas vezes até na igreja. A igreja está cheia, mas a pessoa não consegue relacionar-se com ninguém. E vai virando um deserto. Mas eu quero dizer que Deus transforma esse deserto num verdadeiro pomar. Essas paisagens áridas que acontecem na tua vida, Deus está aqui para transformar isso. Irmãos, os efeitos de nossas pegadas no deserto serão determinantes e serão determinados pelas nossas reações. Quer dizer, como eu me vejo, como eu tenho atitude, como eu reajo nos desertos, nos problemas da vida, que vai determinar se eu vou sair dessa prova, dessa tentação, dessa privação, sendo vitorioso ou não. Diante das lutas, dos problemas que surgem na vida, uns sucumbem e outros alcançam estupendas vitórias. Muitas vezes os dois passam pelo mesmo problema, mas um tem vitória, outro não. Porque muitas vezes as reações são diferentes. Mas que o Espírito de Deus possa te ajudar e que você dê liberdade para o Espírito Santo, para que você tenha discernimento como você deve proceder, como devem ser tuas pegadas, como devem ser tuas atitudes no meio dos desertos, dos problemas da vida. A diferença, irmãos, sempre está na atitude. Porque no meio das lutas, eu não posso abandonar a fé. O abandonar a fé é um ato de derrota. E também o eu desistir de continuar lutando, isso quer dizer que eu vou ser derrotado. Você jamais será derrotado enquanto você não parar de desistir. Você só vai ser derrotado se você dizer: desisto, entrego os pontos, parei de lutar, parei de tentar. Não, irmãos, a Bíblia diz, e Deus não mente, a Bíblia diz de maneira clara que junto com as lutas, as tentações, as provações, Deus vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar essa luta. Porque a Bíblia diz que Deus dá força para você suportar essa tentação, essa luta. A Bíblia diz que não virá luta, não virá tentação, não virá provação, não virá deserto, que junto com ele, Deus não mande força suficiente para você ultrapassar. Você não pode dizer, irmãos, nós não temos, nós que conhecemos a Cristo, não temos o direito de dizer: eu não aguento mais. Você não pode dizer: eu não tenho força para continuar lutando.
Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus vai dar força suficiente para você vencer aquela tempestade. O problema é que muitos desistem. O problema é que muitos viram as costas. O problema está tão grande que ele entrega os pontos. Não, meu querido. Você não pode fazer como alguns que desistem, ou até mesmo como a avestruz, né? Que quando vem tempestade, diz que ela enterra a cabeça na areia, mas o corpo fica para fora, não adianta. Então, irmãos, as lutas estão aí. Não tem como você dizer: eu não tenho luta, eu não tenho problema, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não estou passando por doença, ou não estou passando por nenhuma privação. Não, nós passamos nesse mundo, mas você tem que levantar a cabeça e andar com passos fortes e reagir como um grande guerreiro. Sem dúvida, irmãos, a vitória está muito mais perto do que você imagina. A vitória de Deus para você. Levante a cabeça e ande de passos fortes, irmãos, porque a vitória é o nosso fim e não a derrota. Nós só vamos ser derrotados se desistir. Existem algumas características das lutas, dos desertos que passamos, que são realmente complicados. Se você, por exemplo, está encurralado em algum tipo de deserto, eu peço, em nome de Jesus, não desanime. Eu não sei qual deserto você esteja, quem sabe, passando. Quem sabe você está passando por um deserto. E você chegou aqui nessa noite, quem sabe até saiu de casa e diz: eu vou na igreja, porque eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Porque eu estou passando por uma luta, por uma provação, por uma tentação, por um deserto. Mas não desanime, irmãos. Porque essa luta que você está passando pode ser a porta de oportunidade que Deus está permitindo, porque Ele quer junto dar um grande livramento, uma grande experiência e uma grande vitória para você. Sabemos que deserto é lugar de solidão. Sabemos que ninguém quer passar por deserto, mas muitos passam. E quem sabe você está passando por um deserto. Quem sabe você está no deserto de uma solidão. Muitas pessoas estão em tua volta, mas você se encontra sozinho. Há uma solidão. Você se encontra assim, parece como abandonado, desamparado. Você encontra dificuldades de relacionamento. Isso até entre os irmãos da igreja. Talvez você venha à igreja, é membro, faz parte da membresia, faz meses ou ano que você está aqui na igreja, mas ainda não conseguiu ter bons relacionamentos. Eu quero dizer que nessa noite, Deus quer abrir portas para que você tenha bons relacionamentos aqui dentro. Alguém esperando o teu abraço, alguém esperando o teu cumprimento, alguém querendo orar por você, alguém querendo conhecer você para te ajudar em oração. E quem sabe também, permita dizer, quem sabe você está numa solidão de companheirismo na questão amorosa. Quem sabe você está aí na igreja: meu Deus, nessa igreja não tem moço, não tem homem, não tem mulher, eu estou sozinho, está precisando casar. Calma, abra bem os olhos, tem muita gente sozinho nessa igreja, que também estão orando para Deus abrir portas. Tem muitas mulheres, tanto viúvas, tanto pessoas que foram divorciadas, tanto pessoas solteiras, que estão esperando, estão orando. E você está dizendo: não, mas não tem ninguém. Ué, tem alguém sim. Tem alguém que está orando, e quem sabe até olhando para você. Deus é esse Deus. Aí você se fecha e só fica dizendo: não tem ninguém, e vive num deserto de solidão. Mas Deus nessa noite quer mudar esse deserto para algo abençoado. Eu quero dizer para você, irmãos, que há promessas diárias do Mestre Jesus para você.
Há promessas de Deus para eliminar os desertos que você está passando, seja na área sentimental, emocional, física, financeira, de que área for, irmãos. Não sei qual deserto você está passando, mas há uma promessa de Deus para o teu deserto, para a tua vida. A promessa de Deus para você. E Deus está aqui para eliminar esses desertos. Alguns estão nos desertos do medo. Tem medo, irmãos. Tem medo até de relacionar com pessoa. Não deu certo com esse, não vai dar certo com aquele. Ou tem medo de estar mais perto de alguém na igreja. Não, irmão, não tenha medo. Nós temos que viver com uma família, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um abençoando o outro, um amando o outro, um intercedendo pelo outro. Quem sabe você está dizendo, mas pastor, eu nunca passei por algo assim antes. Eu nunca passei por uma luta, por uma tribulação, por um deserto tão agudo, tão complicado como esse que eu estou passando. Mas a palavra de Deus vem para você e diz, não temas, porque eu sou contigo. É Deus falando ao seu coração. Deus dará forças para que você possa suportar esse deserto, essa tentação, essa provação que você está passando. Há forças em Deus que vem dele para você levantar a cabeça e ser um vitorioso. Deserto, irmãos, sabemos que é lugar de esterilidade, onde parece que quase não cresce nada, não cresce vegetação, e muitas vezes parece que tudo que você faz não vai para frente. Você está passando um deserto, você diz, Deus, eu não sei o que está acontecendo, na minha profissão não vai, tudo que eu faço, o que eu toco com as mãos, parece que não prospera, e você está aí desesperado. Mas eu quero dizer que é lá no deserto que Deus falou com Moisés e deu vitória para Moisés. E esse Deus que vai lá nos desertos para chamar os homens, para dar vitória para os homens, para as nações, para a nação de Israel. Quantas vitórias Deus deu para a nação quando eles clamaram lá no deserto. Lá no deserto subiu o clamor diante de Deus, e Deus desceu para dar vitória para Israel. Eu quero dizer que Deus está te ouvindo, se você está clamando no teu deserto, está passando por um deserto. Eu quero dizer que Deus desce para te ouvir, para te socorrer, para te ajudar, para dar livramento, para te abençoar. Quantas vezes Israel estava encurralado nos desertos, e os inimigos vindo de todos os lados para eliminar Israel, mas no meio até deles sem saber o que fazer, eles clamaram, eles choraram, eles suplicaram o socorro divino, e Deus desceu para socorrer. E se Deus desceu para socorrer Israel, se lá no deserto Deus desceu para socorrer Moisés, se lá no deserto uma vez Agar estava clamando e chorando, porque o seu filho estava quase desfalecendo, porque não tinha água, e ela até saiu distante um pouco do seu filho, e disse, eu não quero ver ele morrer, e começou a clamar, e Deus desceu, e desceu com providência, com água que ela precisava. Esse Deus que ouviu a súplica de Agar no deserto, é o Deus que está aqui para ouvir a tua súplica no deserto que você está passando. Seja de que área for, Deus está aqui para dar livramento. Nos desertos da vida sempre haverá intervenção divina, a intervenção de Deus, é promessa dele, irmãos. Ele diz que não virá provas, tentações que você não possa suportar, porque junto com a prova vem o livramento, junto com a prova vem o livramento, junto com a tua dor, junto com o que você está passando, junto com essa tribulação, junto com esse sentimento de deserto, de prova que você está passando, vem o livramento do Senhor.
Sinta que o livramento do Senhor chega para você. É uma noite que o Senhor quer reverter esse deserto num lindo pomar. Porque, irmãos, nem sempre, é claro, nós entendemos os métodos pedagógicos de Deus na nossa vida. E muitas vezes Deus permite a gente passar por um deserto. E é nessa hora que nós choramos, é nessa hora que nós gritamos, é nessa hora que diz: Senhor, por quê? Eu tenho orado, eu tenho sido fiel nos dias, eu tenho sido fiel à tua casa, eu tenho ido na igreja, eu oro. Por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, Deus tem suas formas pedagógicas para nos ajudar. Nunca você vai ficar só, mesmo no deserto, você nunca vai ficar só. Porque nos teus desertos o Senhor manda livramento. Israel, irmãos, mesmo até muitas vezes pecando e não crendo em nada, mas Deus estava ali dando livramento. Dando livramento. Irmãos, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Assim como o deserto, irmãos, na vida de Israel, não era o ponto final. Não, foi apenas uma etapa, irmãos. Apenas uma etapa, porque eles saíram depois do deserto e foram para a terra prometida. Isso quer dizer, a promessa de Deus para você, o deserto que você está passando, não é a parada final, não, irmãos. É apenas uma etapa que você está passando, e você não está passando sozinho. Deus está contigo, a não ser que você deixou Deus de lado. Mas eu quero dizer, irmãos, o teu deserto vai passar, e você vai do outro lado cantar o hino da vitória, assim como Miriam com todas as mulheres, quando passaram para o outro lado, começaram a cantar: só o Senhor é Deus. E você vai cantar: só o Senhor é Deus, porque Deus é Deus na tua vida, é Deus na nossa vida, e é Deus que não nos deixa só. Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, é nos nossos desertos, é nas tentações que sobrevêm sobre nossas vidas, é nas nossas lutas, e até nos nossos medos, nas nossas indecisões, e muitas vezes nas nossas enfermidades e até nas nossas fraquezas. O Senhor está conosco. Por pior que pareça a situação, irmãos, por mais amarga que seja a caminhada, por mais dura que seja a caminhada pelo deserto, eu quero dizer: pise com passos firmes, porque o teu deserto vai florescer. A promessa de Deus que o deserto vai florescer, e você vai cantar o hino da vitória. Então, irmãos, não deixe as lutas, os desertos que você está passando, querer roubar a tua fé, querer roubar a tua comunhão com Deus, querer roubar a tua crença, querer roubar a tua firmeza em ser um crente fiel. Não, irmãos, não deixe que os desertos, os problemas, os vendavais, as tentações, as provações, as privações venham roubar Deus da tua vida, venham roubar a alegria da salvação que há em você, venham roubar a presença do Espírito Santo da tua vida. Não, meu irmão, venha o que vier, passe o que passar, mas o Senhor sempre vai dar força suficiente para você sair vencedor, para você sair vencedor, para você sair vencedor. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero orar por você. Quem sabe você tem passado algum tipo de deserto na área financeira. Quem sabe você está desempregado. Quem sabe é o deserto de enfermidade, que a enfermidade não quer dar trégua dentro da tua casa. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ou quem sabe é problemas na família. Você está com problema na família. Ou quem sabe uma situação
complicada no relacionamento conjugal, é no casamento. Casamento é um deserto. Casamento é um deserto. Vem aqui à frente. Ou quem sabe é uma solidão. Você diz: Senhor, até quando eu vou ficar sozinho? Agora vai ser difícil ir à frente, né? Venha, aqui é o lugar da vitória. A não ser que você quer ficar solteiro também, né? Mas se você quer casar, vem aqui à frente. Quantos desertos tem, né, irmãos? Quem sabe você está na igreja, mas você diz: pastor, eu estou tanto ano na igreja, mas não consegui assim achar uma pessoa para me, assim, ter mais amigos na igreja, mas fazer amizades mais profundas. Você quer ter novas amizades na igreja, amizades para te ajudar, enfim, conversar, sair de vez em quando, né? E muitas vezes você sente na igreja assim, está meio sentindo uma solidão. Vem aqui à frente. Eu quero dizer para você que tem muitos casais aqui na igreja que querem ser amigo teus, da tua família, querem ajudar você em oração. Ou quem sabe você está passando por um deserto espiritual. Você não está tendo aquela alegria da salvação. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você ainda não é um crente em Cristo. Você até crê em Deus, mas você precisa aceitar Jesus na tua vida. Você precisa ter uma experiência com a salvação. Você precisa sair daqui tendo certeza da tua salvação, que você é salvo. Jesus quer salvar você. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Jesus está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Dê o teu coração para Jesus, entregue o teu coração para Cristo. Jesus ama você. Ele quer entrar nos teus desertos. Quem sabe o teu deserto é financeiro. Vem à frente. Eu quero orar nesse momento. Deus conhece os desertos que nós estamos passando, ou que você está passando. Deus conhece. E Deus quer dar vitória para você aqui nessa noite. Quantas pessoas estão aqui à frente? Deus sabe os desertos que elas estão passando. As lutas, as provas, enfermidades, incompreensões, algumas situações adversas. Mas o Senhor está contigo nessa noite. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar. Oramos nesse momento. Pai querido, Pai santo, aqui estão pessoas sinceras que estão passando por algum tipo de desertos. Alguns, os desertos estão sendo mais difícil, mais complicado. Outros são desertos que estão passando. Há momentos, quem sabe, de solidão, momentos que precisam ser revertidos. Alguns passando por deserto de enfermidade, outros financeiros, outros conjugais, familiares. Outros estão passando deserto espiritual, querem sentir mais da tua presença, mas parece que há algum bloqueio. Deus intervenha. Tua palavra diz que tu dá força suficiente para as pessoas superarem os desertos. Algumas pessoas que precisam ter mais relacionamento, alguma solidão, alguns medos, alguns porquês que precisam de respostas. Deus dê as respostas a todas essas pessoas. Intervenha nesta hora, Pai. Eu suplico a intervenção de tua parte, porque tu disseste para que não viéssemos a temer, porque tu estarias conosco. Tu pegaria-nos pela mão direita e nos iria
dar forças suficientes para vencer os desertos. E nós cremos nas tuas promessas. Deus, que a tua promessa venha ser real na vida da tua filha. Que esta promessa de tua parte venha ser real na vida do teu filho. Que todo esse deserto que a tua filha está passando, que o teu filho está passando, venha virar um lindo pomar, venha florescer o deserto, porque tu és um Deus que desce para socorrer aquele que clama no deserto. Moisés clamou no deserto e tu vieste responder. Agar clamou no deserto e tu desceste para abençoá-la. Israel muitas vezes no deserto clamou e tu vieste socorrer. Aqui está o teu filho e a tua filha. Deus, socorre, socorre, socorre a tua filha, Pai. Socorre o teu filho. Abençoe, abençoe os relacionamentos, abençoe as amizades, abençoe as famílias, abençoe os jovens, abençoe a todos, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço ao teu irmão, dê um abraço e diga: creia na tua vitória. Diga para o teu irmão: creia na tua vitória, creia na tua vitória.